Olá, boa tarde. Hoje é 19 de fevereiro de 2024. Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Então, tenha uma ótima tarde, um ótimo restante de dia, um ótimo restante de semana abençoado, com proteção, com livramento de Deus, com as bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 91. Está serenando aqui, glória a Deus, as bênçãos de Deus caindo sobre a terra, a chuva. Atos 13, no versículo 20. E depois pediram um rei, versículo 20. E depois disto, por causa de 450 anos, lhe deu juízes até o profeta Samuel. Então, quando aqueles que liam a lei e os profetas, aquele que fazia a lição da lei dos profetas, mandaram alguém dar uma palavra de consolação e eles deram a palavra de consolação. Então, eles estavam explicando. E depois pediram um rei e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi rejeitado, lhe levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então Deus disse que o Davi ia executar toda a vontade. E o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus e verdadeiramente ele fazia a vontade de Deus. Ele executava a vontade de Deus. Que coisa forte, né? O Davi executava a vontade de Deus. Ele praticava, ele obedecia. Mesmo ele sendo um homem sanguinário, um rei que infelizmente pegava lança e espada e feria outros soldados do exército inimigo, naquele tempo as nações, quando se levantavam contra Israel, Davi enviava tropas e lutava também e vencia. Apesar dele ser um homem de guerra, um homem de luto, um homem que feriu muitas pessoas e matou muitas pessoas naquele tempo, mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Então ele estava explicando aqui tudo, né? O apóstolo Paulo, muito inspirado por Deus, ele está explicando bem direitinho. Ó. E depois disto, por 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei. Ele está explicando. E Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi rejeitado, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, Deus falando. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Então Deus disse que o rei Davi era conforme o coração dele, que executará toda a minha vontade. Então, o rei Davi executava toda a vontade de Deus. Aí ele está explicando algo. Veja a consolação. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Então pronto. Para que coisa melhor que eles deveriam ouvir da boca do apóstolo Paulo, que era um fariseu antigamente. No passado era fariseu, um homem que lia a lei e que ensinava e que seguia a lei, dizendo que da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Olha só. Então, o consolo é eterno. Ei, Deus levantou a Davi para Salvador de Israel. Então, simplesmente eles estavam tendo ali como conseguir o consolo eterno, o repouso eterno, a salvação eterna. Aquilo que eles precisavam é aquilo que muitas pessoas precisam em cima da terra. Mas muita gente vai perder. Muita gente vai perder por quê? Porque não crê em Deus, nem em Jesus, não quer obedecer a Deus, nem Jesus, não quer amar o próximo, fazer o bem, ajudar. Tem muitas pessoas que querem fazer o mal, atrapalhar, injuriar, aborrecer os outros, atrapalhar os planos dos outros, fazer mal aos outros, tudo bem. Se a pessoa quer, faz, continua fazendo. Continua fazendo. Depois vai ter a colheita de tudo aquilo que eu ou você fizer. Então, tudo bem, pode fazer. Quem quiser fazer o mal, faça. Quem quiser fazer o bem, faça. Quem quiser fazer o que é injusto, faça. Quem quiser fazer coisas ruins, má, com o próximo, faça. Vá, fique fazendo, continue, vá fazendo. Vai chegar um dia que você vai se arrepender amargamente, eternamente. Sempre eu gosto de ensinar a pessoa a não fazer o mal, a ajudar a fazer o bem. Para quê? Para a pessoa não perder a salvação. Mas já que a pessoa quer perder a salvação, quer viver servindo ao diabo, ao Satanás, continue. Aí quando você perder,
o repouso eterno, o descanso eterno, aí você vai dizer, poxa, Deus, me ajude. Você não poderá. Então eu digo uma coisa para você. O povo de Israel, mesmo eles servindo a lei e os profetas, eles passaram a não mais ter mais a obediência da lei para a salvação. Mas sim, eles tinham que crer em Deus e em Jesus Cristo, no propósito de salvação, nos mandamentos de Deus e de Jesus Cristo, os ensinamentos e seguir a doutrina de Cristo para eles conseguir a salvação. Não era mais simplesmente só pela obediência à lei, mas tinha que crer em Deus e em Jesus Cristo, se batizar e fazer o bem. Então aqui eles conseguiram uma palavra de consolo. Na descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Só que Jesus, ali Paulo estava explicando para eles. Só que depois Paulo expandiu isso, mostrando para nós que os gentios podem ser salvos, todo mundo da terra. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Então o apóstolo João Batista, inspirado por Deus e por Jesus Cristo, sendo primo de Jesus, ensinou o arrependimento pelo batismo nas águas, pregando a todo o povo o batismo do arrependimento, que era confessando os pecados e simplesmente era batizado. A pessoa conseguia entrar no caminho. Então Deus abençoe você e sua família. Então aqui era o apóstolo Paulo, explicando, dando uma palavra de consolo e mostrando para os fariseus, escribas, os principais sacerdotes, que poderiam ser salvos através de Jesus Cristo, simplesmente. Coisa que eles não queriam fazer naquela época. Só que tem gente lá em Israel que quer fazer hoje, que faz. Tem gente no Brasil e em todo canto do mundo que faz. Glória a Deus, aleluia.